Salve, salve pessoal! Vamos começando aqui mais uma live pelo Musicatessen. Hoje a gente recebe aqui o Pedro Pastoriz, logo mais ele já entra aí para a gente bater o papo. A gente vai trocar uma ideia, conversar um pouco sobre a trajetória do Pedro e também, principalmente, falar sobre o disco Ping Pong com Abismo, o terceiro disco solo dele que saiu agora em julho de 2020, integrou o terceiro episódio do Despertador, que é o nosso podcast aqui do Musicatessen, que fala sobre os lançamentos, né? A gente, nesse terceiro episódio, trouxe 16 lançamentos que saíram aqui na música nacional nos meses de julho e agosto. E aí um desses discos foi o Ping Pong com o Abismo, do Pedro Pastoriz. O link para tu ouvir o podcast, se tu quiser, tá na descrição, tá na bio do Musicatessen ali, só entrar e tu chega direto para ouvir ali, pode ouvir os episódios anteriores também. Daqui a pouquinho, então, o Pedro Pastoriz entra aí para a gente bater esse papo, vamos ver se rola um som também. Carol entrando, Bruno entrando, sejam bem-vindos, aí bem-vinda e bem-vindo aqui a essa 37ª live já do Musicatessen. A gente começou ali por março, ó, aí o Pedro entrando. Fala, Pedro, aí já vou fazer aqui a conexão com ele pra gente, vamos ver aqui, pra gente bater, ficar aguardando aí Pedro aceitar pra gente começar a conversar por aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que, pois é, não, agora não está aparecendo aqui o Pedro para mim. Vamos ver se de repente ele saiu, vamos ver se ele entra de novo. Agora está aparecendo. Tinha sumido aqui, vamos ver. Fazer a solicitação para ele aqui de novo. Vamos ver agora. Agora já dividiu a tela. Opa! E aí, Pedro, tudo certo? Tudo certo, cara? Tudo tranquilo, tudo maravilha aí. Som Coisa tá boa. ótimo? Tá ótimo? Tá ótimo aqui, Que tá coisa super boa. bom. Coisa boa. A gente não vai nem precisar fazer a passagem de som. Ah, tranquilo. Seja bem-vindo aqui à live do Musicatessen. Muito obrigado por topar bater esse papo aqui. Coisa boa. Eu agradeço o convite aí, meu querido. Valeu demais. Mas então a gente vai falar um pouquinho sobre, eu tinha deixado fixado aqui, eu não sei se eu desfixei sem querer. A gente vai falar sobre o ping-pong com o Abismo, claro, falar um pouco sobre a tua trajetória também, antes, outros projetos, enfim. Aham. E eu gostaria começar, então, para a gente, né, dar início a esse papo, falar um pouco sobre a tua relação com a música, assim, antes de se tornar um músico, como que era a tua relação com a música na família, com amigos, ou como ouvinte também? Uhum. Pois, só uma questão antes de mais nada. Pessoas Aham. que têm toque, pessoas que têm algum toque, talvez sofram um pouco nessa live, porque eu não estou conseguindo deixar exatamente os cortes que parecem tortos, mas aqui em casa eles estão bem retinhos. Ah, é bom Bom, avisar. dito isso, cara, Aham. então, a minha relação com música, eu não sei bem como começa, assim, mas a parada é que meu pai e minha mãe ouviam muito som em casa mesmo, assim, Uhum. e lembro que, sei lá, pelo menos o que me contava é que eu ficava o dia, assim, cantando em casa, cantando, assim, porque é isso, acho que rolava um hábito também ali Eu sou de 88, né, então minha família, Uhum. ali, família no início dos anos 90, a classe média, eu acho que era uma coisa comum, assim, aquela coisa do pai querer ter um toca-discos legal, ter umas caixas de som massa, e Uhum. comprar discos de instrumental, sabe essa coisa? Tem um disco da Maria Callas, tem um disco do... Enfim, Uhum.
Sossa, eram coisas talvez um pouco mais comuns, assim, né? E daí tive acesso a essas coisas assim, não tinha nenhum músico na família mesmo, assim. Não tinham artistas, não era um ambiente, assim, que enfim, tinham muitos exemplos. Inclusive, meu pai é sindicalista, o pessoal era bem, assim, bem chegado nessa onda da canção universitária, dessa coisa bem de esquerda, assim, PT, essa onda toda aí. E a gente morava ali na Cidade Baixa, então por mais que eles não fossem diretamente ligados à música, a gente estava sempre indo em show. Teve uma época também que Porto Alegre tinha bastante show em espaço aberto, né? E eu lembro de ver show do Lulu Santos, assim, tá de bobeira no domingo, assim, vai ali ver no Anfiteatro Porto do Sol, sei lá, de coisa. Fora o Social Mundial, lembro também de... Pô, tô pegando pesado nesse lado. Mas é verdade. Fora o Social Mundial, eu lembro de, cara, primeiras revelações, assim, com show, assim. Eu lembro que eu escolhi sozinho, tinha 13 anos, e fui no show do Mano Tchau, e eu lembro que, sei lá, marcou de alguma forma. O Mano Tchau é um barato. Que legal. Essas coisas aí. Mas e daí isso aí foi tudo formando o que hoje é o músico Pedro Pastoriz, né? E aí tem esse momento, né, dessa mudança tua para São Paulo. Como é que se deu essa mudança? Em que fase da vida foi? E como que foi para ti, assim, morar numa nova cidade, uma cidade que, enfim, né? Eu lembro da vez que eu conheci São Paulo e eu sou do interior daqui do Rio Grande do Sul. Aí eu vim morar em Porto Alegre. Eu sou de Livramento, Santana do Livramento, lá na fronteira com Rivera, com o Uruguai. E aí quando eu vim morar em Porto Alegre, eu, né, achei uma cidade, enfim, muito movimentada, metrópole, aquela coisa toda. Aí quando eu conheci São Paulo e voltei para Porto Alegre, quer dizer, fui numa viagem e voltei, eu achei Porto Alegre uma cidade extremamente parada, sabe? Parecia feriado e era segunda-feira. Como é que foi para ti essa mudança? Pois é, cara, acho que uma coisa natural, assim, natural, não sei o que é natural, mas conversando com amigos que já vieram morar em São Paulo, até que moraram em outros lugares e voltam para Porto Alegre, acho, e também, eu falo não tanto de Porto Alegre, mas desse processo de sair da tua cidade para uma cidade maior, que é uma coisa histórica. Acho que no Rio Grande do Sul isso é muito comum, assim, de tu não nascer na mesma cidade que teu pai e o teu pai não ter nascido na mesma cidade que teu avô. Noto que isso é um processo bem comum no Rio Grande do Sul, assim. Então é porque as pessoas estão sempre atrás de uma oportunidade, uma coisa que não é tão individual, né? Assim, as pessoas estão procurando trabalhar e etc. E eu noto, conversando com amigos que estão nessa, assim, de se mudar, voltar para a cidade, que no primeiro momento rola uma coisa de negar mesmo, assim, sabe? Eu vim para São Paulo, Porto Alegre é minúsculo, não sei o quê. Mas no segundo momento, cara, eu tô morrendo de saudade de Porto Alegre mesmo, assim. E eu sou, à distância e pela impossibilidade de ir agora, assim, eu tô... Cara, eu sou fanático por Porto Alegre, lá na Engenharia do Parque, volta e meia, eu vou aqui na padoca, aqui, eu vou cosplay de Porto Alegrense, assim, camisa do Inter. Eu adoro Porto Alegre. E sim, é uma cidade menor do que São Paulo, mas tá maior do que São Paulo poderia ser também. Assim, né? Não sei se é uma coisa que deu muito certo, não sei. Enfim, mas eu gosto de São Paulo também. E o fato é que aqui tem muita oportunidade para quem trabalha nessa área de música e tudo mais. Ainda assim, eu acho que tive sorte, não sei. Me sinto acolhido aqui, tanto acolhido por amigos e pessoas que eu conheci, quanto realmente meu trabalho, assim, tem uma roda por aqui, enfim, né? Massa, legal. E não, eu perguntei também porque essa mudança e essa tua chegada aí fala um pouco numa das músicas do teu disco anterior, né? Que é o Restaurante Lotus. Fala um pouquinho disso, né? Dessa sensação de chegar nessa cidade nova, né? Sim, Lotus foi uma coisa... Eu já morava aqui há alguns anos e, de repente, tava rolando um processo, assim, de todo mundo vir pro centro, assim, até porque os aluguéis ficaram caros. Eu acho que ali pela época da Copa mesmo, assim, os aluguéis eu lembro que deram não tem mais como morar nesse bairro, assim. E daí eu lembro que vários amigos estavam vindo pro centro, assim, tanto galerias de arte, tanto pessoas que começaram a morar junto, assim, dividir espaços e, enfim, todo tipo de iniciativa, inclusive a pessoa alugar um apartamento no centro, como foi o meu caso. E daí rolou esse momento de descoberta do centro mesmo, pra mim, né, e pros meus amigos. E o centro, ao mesmo tempo, tem essa coisa de, tava todo mundo com essa esperança no centro, assim, né, não, o centro é o lugar onde
é isso, tu caminha algumas quadras e tu tem várias galerias de arte, das maiores às mais iniciantes, assim. Mas tu tem o CCBB, prédios incríveis e tudo mais. Mas essa mistura disso com como é que posso dizer, comércio chinês, do lado de um restaurante nordestino, do lado de uma lojinha de um cara que é da Síria e é refugiado, acabou de chegar aqui. E tudo isso misturado, eu achei que era muito legal, porque é raro, inclusive, assim, tu ouvir um sotaque, pelo menos no meu ouvido, né, não sei, paulistano, assim, aquele sotaque, enfim, claramente da cidade aqui, tu não ouve muito no centro, tamanha a cultura, enfim, e eu achei isso muito interessante por isso, porque não sendo daqui, eu acho que rola uma coisa assim, quando tu chegou de Livramento para Porto Alegre, também deve ter sentido isso, não sei qual foi a ocasião, enfim, qual foi o contexto que tu chegou aí, mas eu acho que rola uma coisa de um primeiro momento tu te apaixonar por aquela novidade, mas em algum momento tu também te sente meio deslocado, assim, é difícil, né, de tu ter uma rotina com amigos, visitar a casa deles e tudo mais, e eu me senti acolhido aqui no centro, enfim. Que legal, bacana. Não, eu tô lembrando, na verdade eu estava lembrando da vez que eu fui a São Paulo e eu caminhei bastante pelo centro e eu queria conhecer onde era a Moca. Eu queria saber, passei pela Liberdade, dei uma andada ali. E aí quando eu cheguei, eu não sabia onde era, porque eu até hoje não sei exatamente se é um bairro ou se é uma região de um bairro, eu não achava. Na época que eu fui ainda usava mapa de papel, assim, não usava GPS. E daí eu queria saber onde que era, né? E aí eu tava indo, fui caminhando, caminhei um monte, e daí cheguei e perguntei para um senhor que me respondeu, naquele sotaque que tava falando, assim, de um paulistano, mas pegando essa pegada italiana também, né? E aí eu digo, tô no caminho certo mesmo, é por aqui. Sim, sim. Mas no centro, realmente, a gente não é uma profusão de sotaques e de gente, né, de vários lugares que realmente encanta bastante, deve ser legal, assim, acaba sendo, acredito eu, para ti uma vivência interessante de ter esse contato diário. Eu acho barato isso. Eu não lembro bem, inclusive tem que procurar isso, mas um tempo atrás eu vi um texto de alguém que falava sobre semelhanças entre cidades portuárias, cidades serranas, cidades que eram ilhas, enfim, por questões assim econômicas e como a cidade se dava, assim, do início dela mesmo. O fato é que São Paulo é uma cidade serrana aqui, então eu sinto que antes de ter conhecido o centro, eu não encontrava uma referência muito assim, sabe, de então, onde é que as coisas acontecem, assim, porque é tudo meio disperso, assim, meio vários centros, como tu falou, a Moca. Moca, quem mora na Moca fica por ali pela Moca, pelo menos as pessoas que eu conheço. Quem mora lá perto da USP, no Butantã, que é do outro lado da ponte, fica por lá, entendeu? Não vem muito pra cá. E o centro aqui eu senti justamente essa coisa miscigenada, misturada e tudo mais, como se fosse uma coisa meio de cidade portuária, assim. Eu acho que Porto Alegre tem um pouco dessa coisa de, por ser capital também, enfim, mas de tu eu ouvi sotaques diferentes ali naquela. Sim. Também tem um argentino na banda, tem um cara do Livramento. Minha mãe é de São Gabriel, meu pai é de Santo Antônio da Patrulha. Enfim, tudo isso, né? Não, muito, muito legal. Quando é que foi, que ano foi essa mudança tua para São Paulo? Eu vim para cá em 2010, no contexto que era o seguinte, eu em Porto Alegre ainda tinha uma banda chamada Les Responsables, que era uma banda, eu conheci um francês que é sociólogo, chamado Erwan Potier, e ele era apaixonado pelo Jacques Dutronc, pelo Serge Gainsbourg, pelo Nino Ferrer, esses caras que faziam, não sei se faziam rock francês, né? Eu acho que eles chamavam de rock, mas é uma galera que, enfim, que eu ainda ouço bastante, sim, gosto bastante. François Hardy, enfim. E ele, no ano da França no Brasil, ele fez uma banda chamada Les Responsables, que era com o Gabriel Guedes, com o Faraco, Felipe Faraco, e com no primeiro momento o Cartier, mas depois, enfim, com o Bolo, que é um baterista da Sexteto Blas, enfim. E o Gabriel Guedes, em algum momento, saiu da banda. O Gabriel Guedes é da Pato de Elefante, um baita do músico. E o Potier me convidou para entrar nessa banda. O que aconteceu foi que em 2009 a gente circulou bastante, porque era da França no Brasil. E daí a gente foi a Curitiba, veio para São Paulo algumas vezes, tal, para Florianópolis.
E foram minhas primeiras viagens, na verdade, assim, como músico. E eu conheci São Paulo nesse contexto. Então, é isso. Fiquei muito curioso e decidi vir para cá. E daí logo que eu cheguei aqui, eu já vi com essa parada na cabeça, assim, quero fazer uma banda de skiffle, que é aquela coisa meio pré-Beatles, assim, né, que... na verdade, skiffle é uma versão inglesa do blues, feito com instrumentos improvisados, assim, aquela coisa meio post-chord, o baixo de pau que tu bota em cima do balde e tal. E eu queria fazer esse som. E daí cheguei aqui em São Paulo, fiquei um pouco perdido um tempo, e até que achei os caras dos Mustachos Apaches, né? E, cara, eu acho que a diferença entre chegar em São Paulo e começar a tocar com eles, a gente tocava na rua, cara, foi coisa de, sei lá, menos de um ano, assim. Em seguida já começou. E aí eu queria falar um pouquinho sobre essa experiência da Mustachos Apaches, de tocar na rua, de, enfim, fazer né, essa experiência e enfim, o que disso também tu carrega para tua carreira solo agora? Quer dizer, agora não, né? Já é o terceiro disco, mas... Sim, agora... mas eu perguntar agora porque eu acabei de sair da banda, né? Exato, saí faz poucas semanas e é uma coisa que... faz 10 anos que eu tô na banda, mas às vezes a gente só consegue ter perspectiva sobre uma coisa quando a gente sai da coisa, né? Da coisa, da banda, né? E senti que rolou essa coisa, assim, de entender melhor o que foi essa época, assim. Ainda não totalmente, porque é isso, né? Faz 2 semanas, né? Mas o que eu acho que foi assim, a coisa mais improvável que aconteceu assim, com os Mustachos Apaches foi essa coisa de resolver os problemas da forma mais próxima, assim, sabe? Sem sofrer muito, assim, tipo... A gente passou a morar junto, dividiu uma casa, a gente ensaiou algumas músicas e pensou, pô, vamos fazer alguns shows, né? E daí eu lembro de escrever para várias casas de show que eu já conhecia, alguns contatos e tudo mais... E, assim, nenhuma resposta, assim. E isso é normal, né? A banda não tem portfólio, não tem nada ainda, ninguém fecha um show. Né? E começou aí essa coisa que eu tô te falando de solucionar da maneira mais próxima, assim. A gente foi pra esquina de casa tocar, assim. Os caras da banda já moravam juntos, antes de eu chegar na casa. E eles tinham esse hábito mesmo de... um era circense, o outro, sei lá, tocava baixo, o outro... tava de viagem, parou na casa e tocava acordeon, e os caras montavam números meio instantâneos, assim, para apresentar no bairro. Então era uma coisa que eles já faziam não era uma coisa que eles paravam muito para pensar, que sabe tocar uma música, improvisa em cima, parará. E como eles moravam em Perdizes, a gente morou em Perdizes, ele tinha uma série de bares muito colados uns dos outros, e que, enfim, que o pessoal que estava nesses bares tinha um poder aquisitivo ali, que fazia valer a pena essas apresentações, né, de bar em bar, assim, né. Então, realmente, todo mundo vivia dessas apresentações, já antes de começar os Mustachos Apaches. No caso dos Mustachos foi isso, a gente tocava 4 músicas e ia pro próximo bar, assim. Mas, enfim, no primeiro momento foi só, vamos apresentar, vamos ver o que são essas músicas. E desde o primeiro dia da banda, todo mundo começou a viver desse trabalho, assim. E foi muito incrível, cara, assim, foi um privilégio mesmo, assim, ter conhecido os caras, ter conseguido fazer esse som, porque eu sinto que antes eu já tinha essa experiência, né, de tocar, digamos, sexta-feira tem show em tal teatro, daí as pessoas que conhecem o trabalho vão lá e tal. E quando tu tem essa relação, tu fica com um público que é muito restrito, na verdade, né? Pessoas que já conhecem, chegam lá e tal. Raramente alguém que não conhece vai chegar e ter contato com o teu som. No caso da rua, não. No caso da rua é quase o oposto, né? Sim. Ninguém te conhece. Ninguém te conhece. Então precisa sempre desbravar e estar atento, presente, assim, o que está acontecendo para conseguir estabelecer uma comunicação ali com pessoas tão diferentes, né? Enfim. Legal, bacana. Inclusive um dos integrantes toca no ping-pong, né? Um dos Mustachos Apaches. Exato, o Tomás, ele tem, desde o início da banda também, ele tinha esse hábito já ele é um cara que, ele pesquisa música esquisita, assim, eu chamo de música esquisita, mas da forma mais, eu também gosto, mas eu digo assim, aquela coisa de, cara, eu vi um vídeo de um cara tocando serrote, será que eu consigo fazer esse som? Ele pegava e ficava ali até tirar o som, e ele constrói instrumentos, então ele, nessa participação que ele fez do meu disco, que é o mais recente, o ping-pong que eu estava falando, ele tocou um instrumento que ele inventou, que são as taças. Ele pegou várias taças de vinho mesmo,
e colocou captadores, fez várias versões até chegar na versão final, digamos assim, que ele batizou como a harpa de vidro. Mas é um instrumento que, assim, ele por fotos ou por vídeos, ele conseguiu ver uma ideia do que era e traduziu ele mesmo, assim, né? Fez a caixa, pegou as taças, ele afina. Tudo mais. E é o Tem Tomás afinação Oliveira. também. A afinação é super complicada, cara. O Eu cara imagino. é muito complicado. Não, e até isso, né? O Tomás, ele sempre foi um cara que ele escolheu instrumentos difíceis, assim. Eu não sei qual é o processo dele, assim. Mas é isso, a época que a gente tocava na rua ali, Perdizes é um bairro conhecido por ter... tipo, são vales, assim, é um bairro super acidentado, não sei como dizer isso, várias lombas, né? Enfim, é tipo o bairro Petrópolis em Porto Alegre, assim, sabe? Aquela coisa... Sim. Eu lembro disso, o cara tocou um baixo, contrabaixo acústico, assim, ele sempre tocou esses instrumentos difíceis, assim. Mas enfim, daí ele deve estar, eu acho que ele está gravando com uma banda, quem quiser ouvir esse som das taças, ele e o Rubens, que também é da banda, fizeram um projeto chamado Os Barbapapas, que daí ele toca só harpa de vidro, né? Legal. E é um No barato. teu disco. Mas, não, e no teu disco tá na Fricção, né? Que é um dos singles do Ping Pong com Abismo. É a segunda faixa. Segunda faixa. Essa faixa, eu soltei um lyric video, videoletra, sei lá como é que se fala, mas o fato é que tem a letra da música e cenas do filme Como Aprendi a Amar as Mulheres. E o vídeo foi feito pelo Dregos, que é um amigo porto-alegrense aí, que é muito talentoso, e ele faz esses vídeos, né, de reedição, não sei como chamar. Mas é isso, é Fricção o nome da música. Massa, legal. Frank Jorge entrando aí, mandando um abração. Com o Pink Frank, também entrou ali. que massa. Maravilha. Salve. Obrigado. Salve, Obrigado pela audiência aí. Obrigado pela presença aqui. Então, agora entrando... Diga. Filme, cara, que tem um exemplo de taça de vidro, harpa de vidro, que é o Ilaná Vivá. Acho que é do Fellini. Acho que é. E tem uma cena, assim, que os caras estão nesse navio e o tiozinho toca a harpa, assim, uma cena lindíssima, assim. Mas a ideia do instrumento é aquela ali, que a gente estava falando antes, do Tomás, né? Que massa. E, bom, a gente já falando um pouco dessa tua carreira solo, né, que eu falei agora, definitivamente solo, mas tu já tinha 2 discos, né, um em 2015, e depois o de 2016. Como que foi a gravação desses 2 discos? Esse primeiro disco, né, bem, me parece bem mais, não sei a história dele, mas me parece ser bem mais cru, assim, mais direto, e daí o outro já mais, um pouco mais produzido, com mais texturas e sonoridades, e aí depois a gente entra o Ping Pong com Abismo, que vem 4 anos depois do segundo, né? Como é que foi esses 2 primeiros? Os 2 primeiros, cara, assim, eu já tocava com os artistas à parte, a gente estava conseguindo viver da banda, a gente estava conseguindo fazer shows legais e tudo mais, e em algum momento eu senti isso, assim, que a gente começou tocando com os mustaches na rua, e num caminho meio assim, a gente começou a tocar em festivais, e aquela linguagem de tocar acústico na rua começou a não caber muito nos lugares que a gente estava tocando. A gente começou tocando com o microfone na frente só, o som começou a ficar baixo, assim, então a gente começou a mudar o som dos mustaches da parte. De alguma forma tinham músicas minhas que eu achei que eu gostaria de manter aquilo, aquela coisa meio voz e violão, sem efeito, sem nada, e começou a pintar essa questão, assim, tá, os Mustaches da Paz tinham um processo bem coletivo de composição, e começaram a sobrar músicas, assim, tipo, tá, e aí, o que eu faço com essas músicas e tal? Esse meu primeiro disco, que chama começou de uma ideia de... eu vi um vídeo de uma cabine que tinha estreado na gravadora Third Man Records, lá em Nashville, que é do Jack White, e eu vi esse vídeo, eu achei que incrível, mas, sei lá, não tinha... Sabe quando tu vê uma coisa assim, tu pensa, tá, é lindo, mas não é pra mim, né, enfim. E lembro que na época minha namorada falou, tá, mas por que não ver quanto custa? Tipo, talvez role, qualquer coisa assim. E eu vi, em algum momento, consegui fazer um enjambre e fui. E gravei esse single lá na Telemann Records, chama Chuva. E foi a primeira vez que eu ouvi o meu som, assim, sabe? Tipo, tá, uma música minha gravada. Sim.
eu não tinha muita expectativa, eu acho, assim, era uma coisa meio, pô, que legal, quero fazer mais, tá? Quando eu voltei dessa viagem, eu tinha gravado 2 disquinhos, né? Só para explicar um pouco, esse esquema da cabine da Turner Records é o seguinte, tu entra nessa cabine, e é uma cabine de madeira, tu grava, bota tipo uma moeda, assim, e o disquinho, depois de 3 minutos e 30, ele cai, assim, um disquinho, pode ouvir. Como se Daí eu fosse gravei 2. fotografia, só que música. É uma Polaroid, exato. Ou aqueles serviços que tu coloca uma moedinha e pode tentar pegar um bichinho, assim, sabe? É uma coisa, não é um áudio profissional, enfim. Bom, daí eu gravei 2 singles, coloquei na mala, e quando eu cheguei em São Paulo, um dos discos, acho que por causa do fecho da mala, tinha riscado, né? Então, entrei em pânico no primeiro momento, mas no segundo momento achei um cara que poderia consertar esse single, enfim, esse vinilzinho, que era o Arthur Joly. E eu conheci o Arthur Joly, levei o disco lá. O Arthur Joly é um cara que faz sintetizadores modulares, efeitos, e também é interessado em vinis e tal, nesse mundo. Um cara muito, muito interessante. Mas enfim, daí ele pegou esse disco riscado, bateu o olho e já viu, tá, isso não vai rolar, assim. Daí tá, ficou naquele clima, tá, então não sei o que fazer e tal. E ele, tá, então vamos fazer o seguinte, tem como gravar um disco, se você repetir esse feito de gravar uma música e um take, direct cut, a gente tem como fazer, eu tenho como gravar pra ti. E daí a convite dele eu fui fazer esse disco. Que era isso, era um registro, não era uma coisa pensada assim, vou lançar um disco, vou gravar um disco, botar no Spotify, não, era realmente uma coisa bem, não sei, bem, assim. Mas daí, bom, daí gravei o disco em um take só, que é isso, daí eu ouvi ali, parecia um pouco com esses sons que eu gostava bastante, tipo blues, assim, com essas coisas meio improvisadas, assim, tu ouve, sei lá, Robert Johnson, Blind Willie McTell, Elmore James, assim, sou um pouco gravado, assim, num estúdio meio irregular, assim, aquela coisa meio direto no vinil e tal, enfim. E daí eu lancei esse disco e foi essa coisa meio feita num take só, assim. E comecei a divulgar, a 180, que é um selo de Passo Fundo, lançou esse disco. E, enfim, daí comecei a marcar shows, assim, e comecei a pensar nisso como um trabalho paralelo mesmo aos Mustachos à parte, assim. Enfim. Aí depois vem o segundo disco e agora, 4 anos depois, o Ping Pong com o Abismo. A gente tá chegando já na metade do nosso papo aqui, passa rápido. A gente estava conversando antes para ver se daria para fazer um sonzinho. Aí de repente não sei se a gente pode fazer aquele teste agora, ou se rolar a gente já sai para marcar essa transição. E aí a gente entra de fato no ping-pong com o Abismo. Coisa boa, vamos sim. Eu vou tirar minha jaqueta aqui que a temperatura esquentou. Não. Fica à vontade. Sinta-se em casa. Coisa boa. Já que a gente falou do esquema do chegar em São Paulo, a gente falou do segundo disco, eu vou tocar uma música que tem a ver com as duas coisas, que é uma música que eu fiz para esse restaurante que fica na esquina da minha casa, que tá no meu disco anterior. Eu não sei se conseguem ver direito aí. Vamos ver. Agora pegou mais o violão. Boa. No centro de São Paulo, a esperança pra quem não vive na agenda do medo e da desconfiança. Admito que quando cheguei, fiquei um pouco preocupado com o que me foi passado. Aonde vou comer e encontrar amigos em tal cenário árido? Mas tal ingenuidade e bobagem foi por não saber da novidade. A Meca vegetarianista, a poucos passos da de casa. Restaurante loto,
restaurante lotado. Não considero crime não saber, mas ignorar as evidências é algo inafiançável. E a todos os irmãos da Zona Oeste, Leste, Zona Sul e Zona Norte, venho pela Estação da Luz, metrô linha amarela, que é o ponto mais próximo. Mas tal ingenuidade e bobagem foi por não saber da novidade. A minha casa de trenista, a poucos passos lá de casa. Restaurante lotado, restaurante lotado. Massa, massa. Ficou show de bola. O som tá perfeito. Maravilha. Olha, que coisa boa. Que demais. Ótimo. Olha só, o Fernando Dança ali. Salve, Fernando. Coisa boa. O pessoal tá entrando aí, tá curtindo. O Ulisses Galeta também, do Grupo Fato também, agradecer ele agora. Eu já respondi ali, mas agradecer o comentário dele. A gente estava falando de instrumentos inventados, o Grupo Fato, que tem a tamancalha, né? Um instrumento com tamancos ali, sensacional, que também fruto de pesquisa e tudo mais, que é bem interessante. Eles passaram, o Grupo Fato é um dos grupos que lançaram um disco agora esse ano, lançaram, claro, o Movimento, e a gente também fez uma live aqui, fez um rodízio aí, né? Quando é grupo, quando é banda, a gente faz um rodízio entre os integrantes. Aí que legal. Foi bem legal o papo também. Mas, Pedro, vamos falar do ping-pong com Abismo. Enfim, ele vem agora em 2020, mas a história dele começa um pouco antes, ou relativamente bastante tempo antes, né? Quando que tu começasse a gestar esse disco, como que ele foi sendo aos poucos aí, e essas canções foram se juntando até o lançamento? Pois então, daí lancei esse primeiro disco em 2015, que era um disco inesperado, assim, tipo, não sabia muito o que ia rolar, e comecei a tocar bastante sozinho, viajando, fui tocar em lugares improváveis mesmo, assim, e daí rolou essa, então, bom, vou fazer um outro disco, daí eu vou fazer agora um disco com banda e tal. No segundo disco, então, fiz um disco também meio a jato, assim, uma banda que eram 4 caras, era o Tim Bernardes, que é músico e toca vários instrumentos, naquele caso ele estava tocando bateria, o Arthur Decloé, que segue tocando comigo, contrabaixo, e o André Vac, que também toca numa banda muito legal chamada Gran Bazar. A gente gravou assim 5 dias o disco, 5 diárias, mais alguns dias de mixagem, e eu gostei muito do resultado, assim, achei um astral mesmo, assim, também pensar nesse projeto como uma banda, uma coisa, enfim, que eu me dedicaria mais, assim. No caso desse próximo disco, então, que é esse mais recente, já tinham sobrado algumas músicas que eu queria fazer coisas que eu não sabia muito bem, já tinham, nos primeiros shows de lançamento, eu já estava testando algumas músicas novas para o que viria a ser esse terceiro disco. E em 2017. O que aconteceu foi que em 2018 eu tive uma parada, assim, perdi minha mãe. Minha mãe faleceu e tal. E foi uma coisa meio maluca, assim, meio inesperada e tudo mais. Então, eu senti essa dissonância um pouco entre esse material que tinha antes, que era uma coisa mais continuação do disco anterior mesmo, assim, essa coisa de alguém que está com o coração tranquilo, que está com as ideias tranquilas, que sexta-feira ou vai tocar ou vai encontrar os amigos e coisas tranquilas, assim. Com essa nova perspectiva, que é uma coisa bem mais... essa coisa de sentir um pouco esse lado da vida também, assim, sabe? Um pouco mais intenso, enfim. Então, em 2018, eu fiquei juntando todas as minhas forças para conseguir fazer a barba e escovar os dentes todos os dias. E 2019, de fato, daí eu comecei o processo desse disco. E eu acho que esse disco tem uma parada de... Eu consegui chegar em sons mais interessantes porque tive mais tempo para trabalhar mesmo, e também porque escolhi com a banda que eu
que é o Charles Tixier e o Arthur, que são produtores do disco também, pegar um pouco mais junto, assim, né? A gente escolheu junto o repertório e conseguiu, acho, fazer uma mistura legal entre essas músicas anteriores, porque também o trabalho não pode, no meu ver, assim, né? Não pode mudar radicalmente, assim, do nada, mas também esses assuntos novos, assim, Sim. novos humores, novas paisagens, sei lá, enfim, qualquer coisa assim. Legal. E aí, como é que foi também que surgiu a escolha do título, que é baseado num poema, né? Uma poesia. De onde que veio? O que te chamou a atenção nesse ping-pong com o abismo e no que diz esse poema? No ping-pong com o abismo, acho que assim, ó, o que aconteceu é... Eu tive essa experiência meio maluca, e as letras que eu fazia, assim, muito desperto, digamos assim, muito acordado, muito racional, muito no controle, eram letras que eu não estava gostando, eu estava sentindo tudo meio tá complicado, tá melancólico, qualquer coisa assim. E eu fiquei ligado em outras maneiras de compor, assim. É óbvio, né, quando a gente passa esse tipo de... a gente fica mais ligado em meditação, em anotações, em coisas assim, né, outros lugares da percepção, de como pode ser um processo criativo diferente e tal. E eu comecei a compor algumas coisas em sonho, assim, e fiquei muito atento a essa coisa da repetição, muito porque eu estava vivendo já, pré-pandemia, estava vivendo essa sensação de dia da marmota mesmo, assim, de, tá tudo meio igual todos os dias, assim, mas nos sonhos, assim, eu acabava compondo essas músicas que eu acho que iam para um lado mais engraçado, assim, não era uma coisa tão, nossa, problemas, nossa, que dramas, e fiquei muito atento a essa como é que posso dizer, no disco chama esses replays, né, que são essas coisas que tu, inesperadamente, sei lá, eu acho que não precisa ter trauma pra viver isso, mas é como assim, tu, por exemplo, vai comer uma coisa apressado em um restaurante que tu não costuma ir, e daí tu pede uma empada de palmito, daí tu morde aquela empada e de repente tem um certo gosto ali que te teletransporta para outro período da tua vida, que tu nem sabia que tu lembrava. Onde é que estava isso na minha cabeça? Não sei. E eu fiquei curioso por esse tipo de desdobramento, assim, da memória, da imaginação mesmo, assim. E geralmente de coisas que tu não espera mesmo, assim, tu tem como ter esse tipo de sensação, acho que por qualquer coisa. Música ajuda muito, livro, mas às vezes é um gosto, cheiro, e daí tu, sei lá, tu tá comendo uma coisa, tu morde sem querer um pistache e lembra de paisagens, de prédios, de pessoas. E às vezes, não sei, pelo menos falando isso, me identifico muito, e às vezes acontece da gente, né, comer, acontece esse momento da memória, e daqui a pouco tu até quer que aquilo se repita. Sim. Aí tu dá outra mordida e de repente já não é igual, assim, né? Não esse fator surpresa, assim, parece que é importante nesse caso, né? E aí aquilo fica naquele espaço e volta pra memória, né? Porque uma coisa é tu lembrar, né? Tu lembrar, tu força, né? Pô, eu quero lembrar daquela casa que eu morei. Bom, tá, tu vai lembrar alguma coisa. Mas quando aquela imagem te toma de assalto, assim, isso é muito forte, assim, é muito forte. E eu acho que rola essa dúvida mesmo, tipo, o que acontece na minha mente, assim, na minha percepção, que eu absolutamente não sei o que tá acontecendo. E porque é isso, tu tem um disco rígido, digamos assim, sendo bem vulgar, né? Porque é muito mais complexo, mas tu tem um disco rígido que guarda coisas que tu não sabe que estão ali, né? E essas assim coisas... Não, pode terminar, depois eu... Não, já tinha acabado. Não, é que eu ia falar que, da mesma forma, por exemplo, como um déjà vu, que a gente acha que já aconteceu, é que tu pode fazer a mesma coisa todos os dias, mas nunca, por mais que tu repita, né, tem a repetição, mas ela não, eu ia dizer não soa, mas não é a mesma coisa. Agora, um déjà vu, às vezes, é uma coisa que talvez nunca tenha acontecido, mas tu tem a nítida sensação de que já aconteceu, né? E é algo também inexplicável nesse sentido. É um sentimento bem esquisito. E eu senti isso durante esse momento ali, disco, começar a pensar até nessas coisas de capa, de o que vai ser o quê. Cara, eu dei falta de um livro que eu lia, e acho que, sei lá, quem estiver acompanhando aí, talvez já tenha ouvido essa história, mas como vai ouvir de novo? O que eu posso fazer? Não posso mudar a história. É um replay, exatamente. Mas o que aconteceu? Eu dei falta de um livro chamado De Repente Acidentes, que é um livro que, quando eu morava em Porto Alegre,
rolou um período assim que eu comecei a ter banda bem cedo, assim, com 15 anos. Eu fiz a minha primeira banda, chamava X Galinha. E desde então, assim, eu vivia tocando e com a galera, e sempre fui da rua, assim, curti sempre estar com os amigos e tal. E um pouquinho antes de ir para São Paulo, eu senti que vou tentar ser breve também, enfim, né? Mas eu senti que, por começar a trabalhar em outras coisas que não eram relacionadas à música, assim, eu senti que deu uma apartada ali dos meus amigos, da minha galera, sabe, assim. Aquela coisa de quando tu tem 17 anos e daí de repente tu tem que cortar o cabelo para trabalhar num shopping e os amigos ficam meio, tá, mas o que tá fazendo, cara? Enfim, e eu lembro de ser um período meio assim, fui morar sozinho, era um pouco mais solitário mesmo, assim, e foi super rico, na verdade, assim, porque daí comecei a ler outras coisas, a conversar com outras pessoas e tal. Mas aí conheci esse livro lá pelos 18, sei lá, enfim, de repente acidentes. E fiquei com esse livro debaixo do braço. Eu lembro do orgulho que era, porque também o Carl Solomon, que é o escritor desse livro, é um beatnik. Todo mundo conhece os beatniks. E nessa época da vida, eu acho que também todo mundo se apaixona, porque tem uma ideia de liberdade associada a essa coisa de tu respeitar o processo, a primeira coisa que vem, de tu viajar, de tu... enfim, essa coisa intensa, assim, né, que eu acho que é relacionada ao beatnik. Dormir no sofá de alguém, seguir viagem, pedir carona. E daí estava apaixonado por esse livro, e por ninguém conhecer os beatniks, o Carl Solomon dentro desse mundo beatnik, eu lembro que eu ficava louco pra achar o comigo, assim, pra poder me exibir mesmo, assim, tipo, cara, tu já leu esse cara aqui? E era meio pastor do Carl Solomon lá em Porto Alegre. Daí beleza, daí dei falta desse livro aqui anos depois, aqui em São Paulo, dei falta desse livro e lembrei, né, tá, esse livro, pô, foi importante, lembrei, tipo, de ir pro gasômetro, sozinho, assim, ficar lendo lá no gasômetro. Beleza. Comprei o livro, chegou, comecei a ler, e vi que era isso, tipo, eu não conseguia acessar mais aquele tipo de sensação que eu estava buscando, né, porque já tinha passado. Uhum. Mas eu conseguia ter relações, lembrava de algumas coisas e tal. E daí, no meio da leitura desse livro, de repente, acidentes, eu recebi a notícia que minha mãe tinha morrido. Assim, tipo, queima-roupa, assim, pá, assim, inesperado. Fui para Porto Alegre, totalmente desconcentrado, desnorteado, assim, e com esse livrinho debaixo do braço. E reparei nessa repetição da vida também, assim, que foi uma coisa muito estranha, assim, tipo, sabe essa coisa de tu... Há 2 dias atrás eu não tinha ideia de que eu estaria aqui nessa cidade com esse livro, nessa situação, assim, a vida muda do nada, assim, né? E daí eu me liguei de novo do Carl Solomon. E o Ping Pong com o Abismo é uma imagem criada pelo Allen Ginsberg, no Hall, que é o Uivo, né? Que é dedicado ao Carl Solomon, porque o Carl Solomon tinha essa coisa de ser o beat da performance, do happening, dessas coisas. E daí ele tinha histórias que ele queimou dinheiro em Wall Street como protesto, coisa que eu já te contei, inclusive, no podcast, eu acho, né? Uhum. Mas atirou essa imagem dele atirando, ele foi numa conferência sobre dadaísmo, uma coisa super formal, acadêmica, assim, que ele chegou com uma bacia de purê, assim, jogou em todo mundo, assim, tipo, na Harvard, assim, um negócio absurdo. Então tem essa citação ao Carl Solomon no Uivo, que aliás fez aniversário esses dias. E aí dali tu pensou o ping-pong com Abismo pra dar título ao disco. Eu achei que tinha a ver essa imagem maluca de tá jogando com uma coisa que não te responde, assim, que é Sim. É um abismo da vida, assim, é um momento que tu não tem resposta ali, não adianta. É isso mesmo, assim. Eu não sei explicar muito bem, assim, porquê, mas eu sinto que era o título, assim, né? Sim. Legal. E, bom, tu já falaste um pouco, né? Eu queria que tu... Como é que como é que foi, ou como é que aconteceu, se ainda acontece, isso de compor em sonhos, tu compõe a música no sonho, acorda e escreve, ou é o sonho que influencia a composição? Até porque tem uma das músicas que é até bem interessante, que ela surgiu de um sonho, mas que surgiu de um texto do Freud, né? Eu estava fazendo terapia, óbvio, né, para ver se eu conseguia colar de novo uma porcelana na outra, assim, né, mentalmente, depois desse trauma, e daí o cara começou a me indicar alguns textos, assim. Uma das coisas era justamente um assunto forte, assim, que era a repetição, porque repetição tá em tudo, absolutamente, óbvio, mas eu estava nessa coisa de uma mistura de não conseguir superar coisas
a repetição, vício é repetição, nostalgia é repetição, enfim, até coisas de relações meio viciadas, às vezes que tu não consegue superar. Enfim, ele me indicou esse texto, Recordar, Repetir, Elaborar, do Freud. É um texto que, cara, me quebrei todo, tive dificuldade para ler, até porque não estava acostumado a ler sobre psicologia ou textos do Freud e tal. E o que aconteceu foi que eu li esse texto e à noite, não pensando muito nele, achei, não pesquei nada, não entendi nada. Daí à noite eu sonhei com esse serviço de um teatro onde tu levava fotos, assim, ou contava histórias que tinham acontecido contigo e tu podia rever elas, ver elas reencenadas por atores. Uhum. E a música não veio melodicamente nesse sentido, mas eu pirei nisso, cara, que coisa maravilhosa, imagina tu ter isso, né, tu poder chegar no teatro e rever a história da tua família, assim, reencenada, assim. É óbvio que é sombrio ao mesmo tempo, né, uma coisa meio assustadora, assim, não é uma coisa muito real, assim. Enfim, daí eu pirei fazer essa música falando sobre isso, a chegada de seus antepassados no navio, essas coisas, assim, né? Legal. E daí o replay, essa ideia de replay, também acabou indo para outras músicas além do teatro replay, né? E nesse disco, no Ping Pong com Abismo, tu também começa a experimentar outras formas de texto, de narrativa, flerta com o spot publicitário, né? Com essa coisa, e também com bastante humor e tal. Mas como que foi a construção dessas vinhetas mesmo que tem no disco, e essa ideia de fazer porque a publicidade também é uma repetição, né? Ou necessita da repetição principalmente para ser mais efetiva. Sim. Sim. A coisa das vinhetas, acho que surgiram porque eu tinha essas primeiras músicas, as sessões foram espaçadas, e a gente começou gravando assim, algumas 5 músicas, digamos assim, e eu já podia ouvir elas, o que a gente tinha no estúdio, e reparei assim um pouco, mas está faltando alguma coisa aqui, não é isso, mas também está faltando alguma coisa. E daí eu comecei a pesquisar o que estava faltando, e marquei alguns shows chamados, esse show é um teste, que eram shows onde eu pensava tudo mesmo, assim, como eu entro no palco, como eu conto uma história entre as músicas, como interagir com o público de uma maneira legal, errando, acertando, ou se surpreendendo por questões que podem aparecer, assim. E foi muito rico mesmo, assim, a princípio eu ia fazer a convite do Alexandre Matias, que me convidou para fazer num teatro chamado Sino da Terra, aqui em São Paulo. E eu fiz esse primeiro e fazia tempo que eu não fazia show, assim, eu fiquei, cacete, eu preciso fazer muito mais disso, assim. E demarquei outros shows. No caso de uma das vinhetas, por exemplo, é uma introdução do Bugalu, assim, que é a última música. Como é que ela veio? Eu tinha pensado em alguma música que tivesse essa repetição, assim. Eu digo uma palavra, tu diz outra, etc. Mas que, obviamente, não fosse uma coisa infantilizada, assim, mas que fosse uma coisa, como é que posso dizer, que desse a liberdade para um adulto poder brincar disso, é isso. Mas não sabia bem o que era, assim. Daí, nesse segundo show teste, no final eu fiz 26 shows teste. No segundo, que foi em tipo 40 dias, assim, foi uma coisa muito louca. E o segundo foi em Sorocaba. Daí em Sorocaba, cara, eu tava tocando ali pela terceira, quarta música, sozinho, né? Fui sozinho. Terceira, quarta música, faltou luz, velho, só isso. Faltou luz, assim, caiu a luz do lugar. E eu acho que por já ter tocado na rua, assim, também ter esse sentimento, assim, tipo, cara, a música não para, entendeu? Tipo, toca acústico, inventa alguma coisa. E daí eu tirei da cartola essa ideia que eu tava meio tímido, assim, tipo, não sei bem o que fazer com isso. No momento que falta luz, meu amigo, tudo vale, entendeu? Eu digo, o cara que tá assistindo o show ali também quer ver tu fazer alguma coisa pra salvar aquele momento, ele não ficar todo mundo se olhando não, porque tava escuro. Todo mundo ali esperando voltar a luz, imagina. E daí eu comecei nessa onda de bater palma, levantar a mão, repete, bate o pé no chão, não sei o quê, e daí essa música surgiu mesmo nesse dia, assim. E essa introdução do Bugalu. E várias outras ideias vieram daí, assim, desse show teste, assim, o show foi pra Alemanha, porque tinha um amigo que é sueco, já tinha vindo pra cá, pra São Paulo, ficou na minha casa,
E ele ficou sabendo que eu tava fazendo esses shows e falou, cara, tô começando uma turnê, vem pra cá, tipo, vamos fazer junto esse show. E eu fiz 15 daí lá. E é isso, daí as ideias vieram, esses serviços, mas eu acho que tem tudo meio a ver com essa ideia meio do som, meio do nonsense, às vezes, meio engraçado. Sim. Né? Legal. Bom, e quem é que toca contigo no disco? Tem a banda, mas tem também participações especiais, né? Das 14 faixas, tem 2 parcerias, né? É. A banda é a Charles Tixier, tocando MPC, que é uma bateria eletrônica. Ele toca percussão, toca, enfim, vários instrumentos, sintetizadores, ele usa vocoder, enfim. O Arthur Declouet toca contrabaixo, também toca sintetizadores, e os dois são produtores do disco, né? Eu fiz violão e voz e alguns backing vocals. Tomás, que a gente já falou, ele tocou Taças, uma música chamada Fricção, e daí tem essas 2 colaborações. Eu não tenho o hábito, assim, eu tô tentando criar esse hábito, inclusive, de fazer participação, assim, tanto em música de outra pessoa, quanto mostrar uma música para alguém e buscar essa parceria, assim. Não sei, pela maneira que eu aprendi a compor, acho que eu sempre tive essa dificuldade. E consegui fazer essas 2 colaborações com pessoas que eu admiro muito, assim mesmo, que é a Lídia Del Pique, que é uma atriz do Grupo Galpão de Teatro, lá de BH. Eu conheci a Lídia, enfim, não cabe também, é uma história muito longa, mas quando eu estava nesse processo de entender o que seriam as músicas do disco, eu vi uma peça do Grupo Galpão que era sobre repetição, assim, e chama Nós. E é um grupo muito, muito incrível, assim. O grupo tem 35 anos, né? Eles também começaram na rua, então tem várias conexões, assim. Quando eu estava compondo, eu falei para ela, pô, Lídia, vamos... eu queria, dentro de umas, assim, imitar algumas sensações que eu senti na peça de vocês, assim, de uma espécie de remix de texto, assim, aquela coisa da peça. Mas ao invés de imitar, de repente a gente pode fazer juntos, tá? E ela topou na hora, foi super legal. E daí tem o Fausto Fawcett, que participa de uma música chamada Faroeste Dançante. E foi a mesma coisa, assim, também. Ele faz uns saraus aqui em São Paulo, chama Trovadores do Miocárdio. E daí fui lá, cheio de teses, assim, como é que se ele fala isso, eu falo aquilo. Cheguei, ele de cara foi aberto, quis participar e tal. E eu gostei do resultado, assim, foi muito legal. O Fausto é um monstro, né? O cara que eu acompanho um tempão, fiquei muito feliz também da presença dele. Massa, legal. Bom, Pedro, olha só, infelizmente a gente está chegando já meio que mais pro fim da live aí, a gente deve ter mais uns 7 minutos. Eu queria pedir para tu tocar tocar uma do disco, enquanto dá tempo, e aí no final, aí depois a gente se fala mais legal. Um pouquinho e finaliza. Dá um recado, para quem tiver... porque senão eu vou esquecer. Eu vou dar um recado que é o seguinte: estou fazendo programa aqui em casa. É um programa, é óbvio que é caseiro, porque é feito em casa. Mas assim, é um programa muito... toda semana eu vou juntando coisinhas que eu preparo aqui. Versões caseiras das músicas do disco. Eu fiz uns motions, às vezes eu gravo umas sketches. Esse tipo de coisa bem... enfim, caseiro, assim. E esse programa é quinzenal e amanhã vai sair chama Comitê. E eu convido vocês a assistirem. No meu Instagram aqui vocês conseguem ver uns pedaços desses programas aí. Bom, eu vou tocar uma música do disco então chamada Dolores. Maravilha, a música que abre o disco e a música que, bom, abre o disco, né, mas foi ouvindo, o início dela já me pegou, assim, eu já parei, assim, eu tinha botado o disco pra ouvir, assim, aí quando começou a música eu digo, não, pera, deixa eu ouvir esse disco com mais atenção aqui. Muito legal. Que legal. Tu me pediu pra fazer uma playlist, te mandei e tu publicou essa playlist. Sim, exato. Uma das músicas é de um cara chamado Félix, eu esqueci o sobrenome dele. Félix, eu ia falar que me tem uma sonoridade ali que... Muito, né? Que lembra, eu também não conhecia ele. É Pájaro Campana. E daí é uma música um tanto boliviana, um tanto paraguaia, assim. Lindíssimas, assim. E eu tava pirando nesse som quando fiz essa música. Vou tocar aqui, né? Peraí. Acho que vocês conseguem ver. Tá chegando legal o som aí? Tá ótimo. Restam cartões postais de lugares distantes demais que ela nunca visitou. A
que saudade de Dolores. Poder ouvir sua risada, nossos copos com cerveja, cigarrinho entre os dedos, suas conversas tão antimateriais, tantos lugares entre eu e ela que não existem nos jornais. Ai, Dolores, quando mesmo você disse que voltar. Dolores, sua risada minha memória é pura água corrente. Esse silêncio, como a melancólica espuma do mar, durante a ressaca na praia. Ai, que saudade de Dolores, poder provar do seu amor, aquela caixa em manchetaria que vimos na vitrine da Rua dos Andradas. Agora está lá em casa, guardando velhos tickets de cinema, uma flor de alfazema e algum cartão postal. Ai, Dolores, o que me dói é saber meu nome passado que temos pela frente. Restam cartões postais de lugares distantes demais que ela nunca visitou. Oh, oh, oh. Maravilha, Dolores, faixa que abre o disco Ping Pong com Abismo. Félix Pérez Cardoso. Esse aí. Eu conheci ele só por ele. Eu não entrei na obra dele, assim. Esse disco é lindo. E daí, bom, quem tiver interessado, eu não sei como é que se faz para entrar nessa... Então, a playlist, ela ainda deve estar nos stories aqui do Música Testing, mas ela fica nos destaques, porque eu sempre peço para os convidados fazer uma playlist, né? E daí todas as playlists de todos os convidados que fizeram até agora estão ali nos destaques. Agora, a última, né, é a tua playlist. Daí tem as outras ali. E podem entrar também no perfil do Spotify da Salve Sintonia, que ali tem a pastinha com as playlists da live aqui do Música Testing. Demais. Maravilha, Pedro. Bom, muito obrigado. Muito obrigado. Perguntaram se é a Dolores e se é a Dolores Duran. Olha aí, sabe, Douglas? Não é a Dolores Duran. Eu gosto desse nome. Inclusive, quando lancei a música, me perguntaram, tem muitas referências a Dolores, então isso não ser um nome tão comum, mas ser um nome clássico, assim, né? Me falaram que é personagem de uma série também, que, enfim. Não, eu sorti o nome mesmo, assim. Mas enfim, cara, obrigado pelo convite. Uma coisa, quem vê aqui, eu acho que também depois vai para um IGTV aqui, né? Isso. Pessoal que se entrou agora, a gente está finalizando já, mas eu subo para o IGTV aqui do Música Testing. Aí na sequência também dá pra gente compartilhar nos stories ali, o pessoal pode reassistir, dar um replay, pode assistir, quem não assistiu toda, pode assistir o início também, vai ficar disponível aí. Então aviso, para quem estiver vendo agora ao vivo, na live, quem estiver vendo depois também, a informação é a mesma. Na semana que vem, na quarta-feira eu vou ocupar o Instagram da Vaca Profana, que é um centro cultural de Passo Fundo, casa de cultura, enfim. E na quinta-feira eu vou participar de uma live por lá. Daí tocando, só show, né? Não tem papo. Mas é isso. Então, quem estiver interessado, e entrem ali no... Olha só, a capa tem referência a Dolores de Westworld. Eu nem vi a série, mas quero ver. Mas é isso, pessoal. Então é isso. O comitê tem amanhã, na semana que vem tem uma live show aqui. E... me sigam ali nas redes para ver os próximos vídeos. Que horas deve sair o comitê? 2 da tarde. 2 da tarde. E a live show na quinta que vem? Não tenho certeza. Por isso, mais um motivo para as pessoas que têm interesse seguirem meu perfil. Que claro. Por ali vai ter as informações, tu vai atualizando o pessoal. Maravilha, Pedro. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou. E é isso, grande abraço. E tem jogo do Inter agora, né? Tu sabe que eu sou colorado. Tu falou e eu também sou, então... então fechou todo. Que maravilha. Vamos. É bom sofrer. Uma boa noite para todo mundo, rapaziada. Boa sorte pro Colorado e vamos nessa. Vamos lá, abração. Tchau, tchau.